Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma típica manhã no Brooklyn, o sol filtrando-se por entre as nuvens, iluminando as calçadas úmidas após a chuva do dia anterior. Numa rua movimentada, onde o vai e vem de pedestres e o som dos carros pareciam quase banais, uma mulher negra grávida caminhava lentamente, segurando a bolsa com firmeza, atenta a cada passo. Sua barriga arredondada, a promessa de uma nova vida, chamava a atenção, mas nem toda ela era positiva. De repente a aparente calma foi quebrada. Sirenes soaram à distância e antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, um policial surgiu do nada. Com um movimento rápido e injustificado, ele a agarrou e a jogou violentamente no chão. O impacto foi imediato, suas costas bateram no concreto e uma dor surda percorreu seu corpo. Ao redor deles, testemunhas permaneceram paralisadas, algumas horrorizadas, outras instintivamente pegando seus celulares para filmar. Ela gemeu, com o rosto pressionado contra o chão, tentando proteger o estômago. Os transeuntes murmuravam, alguns gritando para o policial parar, mas ele permaneceu impassível. Confusão e injustiça pairavam no ar. Ninguém entendia por que ela havia sido atacada, ninguém, exceto ele, e a incompreensão deu lugar à raiva. Enquanto a mulher lutava para se levantar, seu marido chegou correndo, alertado pelos gritos. Ele não era um homem comum, de estatura imponente, o que mais impressionava era o olhar frio e determinado em seu rosto. Diante do indizível, ele não hesitou. Cada ação que tomasse dali em diante causaria um choque nacional. Pois o que ele fez naquele dia não foi simplesmente defender sua esposa, seu ato revelaria uma verdade que os Estados Unidos não poderiam ignorar. Os sons das câmeras, dos transeuntes e das sirenes se misturavam à tensão no ar. Naquele dia, naquela rua comum, uma injustiça havia sido cometida, e uma reação extraordinária a transformaria em um evento histórico, abalando as consciências de todo o país. As sirenes estridentes mal haviam se dissipado ao longe quando Michael Thompson, marido da mulher grávida, apareceu na rua. Sua respiração estava ofegante, seu coração disparado, mas seus olhos estavam fixos na cena. Sua esposa deitada no chão, tentando proteger a barriga, e o policial, imóvel como se nada tivesse acontecido. Michael não era um homem violento por natureza, mas o que ele acabará de presenciar despertou algo primitivo dentro dele. Cada passo que dava ecoava na calçada, atraindo a atenção dos transeuntes que prendiam a respiração. "Soltem-na!" gritou ele com a voz vibrando de raiva e autoridade. O policial virou a cabeça lentamente, com um sorriso zombeteiro nos lábios, pensando que se tratava apenas de um confronto de rotina. Mas Michael avançou sem hesitar. Com um movimento rápido porém preciso, posicionou-se entre a esposa e o policial, colocando uma mão firme em seu ombro. "Você não a toca de novo." "Nunca." Naquele instante, a multidão ao redor começou a filmar com seus celulares. Murmúrios percorreram a rua, alguns expressavam horror, outros medo. Mas Michael não se limitou a gritar ou ameaçar, ele sabia que precisava agir com inteligência para proteger sua esposa e expor essa injustiça. Ele pegou o celular e começou a transmitir ao vivo nas redes sociais. Cada gesto, cada palavra foi registrado. Os transeuntes compartilharam o vídeo imediatamente. Em poucos minutos, o que estava acontecendo naquela pequena rua do Brooklyn viralizou. O policial, ao ver que sua transgressão estava sendo exposta a milhares de pessoas, sentiu um crescente desconforto. Aquilo não era mais uma simples altercação, era uma acusação pública. Michael, com calma e firmeza, exigiu que o policial se retirasse, documentando tudo, registrando cada detalhe, o momento exato em que sua esposa fora agredida, sua posição e, sobretudo, a brutalidade injustificada. Enquanto isso, sua esposa, ainda em choque, sentiu uma onda de gratidão e emoção. Ela sabia que seu marido havia acabado de transformar sua dor em força. O que Michael acabará de fazer causaria comoção nacional, desencadearia uma investigação e lembraria a todos que a injustiça não ficaria impune. E nessa rua comum no coração do Brooklyn, a história de um ato de violência e da reação corajosa de um marido começou a se espalhar, pronta para abalar o país inteiro. Poucas horas após o incidente, o vídeo postado por Michael já havia sido visualizado centenas de milhares de vezes. Seu celular foi inundado de notificações, mensagens de apoio, ligações de desconhecidos consternados e, sobretudo, ligações de jornalistas e da mídia local em busca de detalhes. A tensão aumentou ainda mais quando os canais de notícias nacionais divulgaram o vídeo. Imagens da mulher grávida sendo jogada ao chão e da corajosa intervenção de Michael circularam amplamente pelos Estados Unidos.
As redes sociais entraram em erupção. Hashtags como #JusticeForSandra e #StopPoliceBrutality se multiplicaram em ritmo acelerado. Cada curtida, cada compartilhamento amplificava a indignação generalizada. Na delegacia do Brooklyn, as autoridades entraram em pânico. O que havia começado como uma simples altercação de rua estava se transformando em um escândalo nacional. Os superiores do policial foram imediatamente alertados. Uma investigação interna foi iniciada e o policial foi suspenso sem remuneração enquanto as imagens eram analisadas. Entretanto, Michael foi convidado a falar na televisão. Com calma e precisão, explicou o que havia acontecido, como sua esposa fora atacada sem motivo, sua preocupação com o filho que esperavam e sua decisão de transmitir a cena ao vivo para que a justiça fosse feita. Sua voz, trêmula e firme ao mesmo tempo, comoveu milhões de americanos. A reação pública foi imediata e massiva. Manifestações pacíficas foram organizadas em frente a delegacias de polícia, exigindo justiça para Sandra e reforma policial. Os políticos foram forçados a reagir. O prefeito de Nova York anunciou uma investigação completa e transparente. Mas o aspecto mais marcante dessa história não foi apenas a violência policial. Foi como o marido comum transformou sua raiva e indignação em uma ação corajosa e ponderada. Michael mostrou a todo o país que um cidadão comum podia se levantar contra a injustiça e promover mudanças. Ao cair da noite no Brooklyn, centenas de milhares de mensagens de apoio continuaram a chegar. A pequena rua onde tudo começou testemunhava agora um fenômeno nacional, um despertar coletivo, um alerta sobre o abuso e uma lição de coragem e dignidade humana. No dia seguinte ao incidente, o caso viralizou nas redes sociais e nos noticiários televisivos. Os apelos por justiça não vinham mais apenas do Brooklyn, vinham de Washington, D.C., Los Angeles e até mesmo de pequenas cidades por todos os Estados Unidos. Ativistas dos direitos civis, celebridades e políticos condenaram unanimemente o ato brutal do policial. O clima na delegacia era tenso. O policial, acostumado à impunidade, agora percebia a gravidade da situação. Seus superiores o haviam convocado imediatamente. O vídeo, analisado quadro a quadro, mostrava claramente que ele havia agredido uma mulher grávida sem qualquer justificativa. Em um escritório austero, o policial tentou explicar suas ações, mas suas desculpas soaram vazias diante da gravidade de seus atos. A investigação interna revelou rapidamente que ele já tinha várias denúncias de comportamento violento, que haviam sido ignoradas até então. Desta vez, o assunto não seria esquecido. O país inteiro tinha visto o que ele fizera. Entretanto, Michael e Sandra foram convocados a depor perante uma comissão especial da cidade. Michael, com sua compostura característica, relatou os acontecimentos mais uma vez, o choque, o medo, mas também a responsabilidade moral que sentiu ao transmitir a cena para que a justiça fosse feita. A mídia transmitiu seu depoimento ao vivo, e a emoção reverberou por todos os lares americanos. O policial foi imediatamente suspenso e acusado de agressão agravada contra uma mulher grávida. As reações foram rápidas e severas. Ele perdeu o emprego, seus privilégios e, o mais importante, sua honra. A mensagem era clara: nenhuma violência injustificada ficaria impune, nem mesmo contra aqueles que deveriam proteger os cidadãos. Mas o que mais impactou o país não foi apenas a punição do policial, foi a coragem de Michael e a resiliência de Sandra. A história deles inspirou milhares de cidadãos a denunciar abusos, documentar injustiças e lutar por mudanças reais. Este caso tornou-se um símbolo nacional. Nas escolas, universidades e até mesmo no Congresso, as discussões sobre a responsabilização policial e a proteção dos civis ganharam uma nova dimensão. Michael e Sandra, apesar da dor que sofreram, transformaram um ataque injusto em um movimento por justiça. E nesta cidade que testemunhou tantas lutas, a coragem deles ressoou mais forte do que nunca. Algumas semanas após o incidente, o Brooklyn não era mais o mesmo. A pequena rua onde Sandra fora atacada tornará-se um símbolo de vigilância e justiça. Transeuntes, lojistas e até mesmo policiais conscienciosos agora caminhavam com uma atenção redobrada. O que acontecerá ali jamais deveria se repetir. O julgamento do policial estava se aproximando, mas Michael e Sandra já haviam conquistado algo mais precioso: o respeito e a admiração de sua comunidade e do país. Mensagens de apoio continuavam a chegar, algumas de pessoas afetadas a milhares de quilômetros de distância, que decidiram se levantar contra a injustiça em suas próprias vidas. Sandra, ainda abalada pelo ataque, agora se sentia protegida e orgulhosa. Ela sabia que seu marido havia transformado o medo e a dor em força e coragem.
Cada olhar para sua barriga a lembrava de que carregava não apenas um filho, mas também um símbolo de esperança e mudança. O policial, por sua vez, agora se via confrontado com a realidade de seus atos. Seu julgamento, amplamente divulgado pela mídia, mostrou a todo o país que a justiça podia prevalecer, mesmo contra aqueles que detinham o poder. Ele perdeu o emprego definitivamente e foi condenado a uma pena proporcional à gravidade de suas ações. Nas semanas seguintes, Michael e Sandra participaram de conferências, entrevistas e fóruns sobre violência policial e proteção de civis. Sua história inspirou novas leis locais sobre o monitoramento da conduta policial e aumentou a conscientização sobre a brutalidade injustificada. Mas, para além das leis e da mídia, foi o vínculo entre eles que se fortaleceu. Cada sorriso trocado, cada gesto de ternura, lembrava-lhes que haviam sobrevivido juntos, que haviam transformado uma tragédia em uma missão de justiça e solidariedade. Assim, o que começou como um ato de violência chocante tornou-se um símbolo de esperança, uma lembrança de que mesmo diante da injustiça mais flagrante, a coragem, a determinação e o amor podem trazer mudanças reais e duradouras. A cidade, o país e, acima de tudo, Michael e Sandra jamais esqueceriam aquele dia em que a injustiça foi confrontada pela força de um marido amoroso e pela dignidade de uma esposa corajosa.